Nós temos outros recursos, que é o front plateau, que é uma plataforma anterior, frontal, e nessa situação, se por acaso nós temos alguma dúvida em relação a se o paciente tem uma característica muscular ou articular, a gente pode partir para esse recurso, que é uma plataformazinha pequena, como vocês estão vendo aí. O paciente vai usar por alguns minutos, ou então se o paciente vai usar 1 ou 2, 3 dias para ver se ele melhora a abertura bucal, e através dessa situação a gente consegue uma situação mais estável. Então eu diria que é um recurso que tem que ser usado emergencialmente em casos de limitação de abertura ou para uma desprogramação rápida, se caso você está planejando ou vai avaliando o tratamento ortodôntico. Cuidados com os modelos de kits ortodônticos, porque normalmente quando você recebe aqueles kits ortodônticos, os modelos que são montados e que você coloca na mesa para poder avaliar a oclusão, são modelos que foram montados na oclusão habitual. O paciente morde e aquele registro de cera é colocado entre os modelos e ele leva esse conjunto para um recortador de gesso que quando você coloca na sua mesa, você vê a oclusão habitual. E vocês vão ver aqui algumas situações onde a habitual não revela a condição ideal de um paciente. Então aqui uma plataforma anterior, indicada para pacientes com limitação de abertura e está impedindo moldagens, permite movimento horizontal e vertical dos côndilos sem interferência oclusal, podem ser confeccionados diretamente na boca para liberar movimentos, ele tem uso limitado, podendo em pacientes com aparelho ortodôntico completo ser usado por mais tempo. Por quê? Porque o paciente está com os dentes já imobilizados e não vai permitir com que haja extrusão. Lembrando que existe uma forma de usar esse front plateau em pacientes que estão com aparelho ortodôntico, lembrando que tem que ter um certo cuidado porque o paciente está com o aparelho e você vai trabalhar com acrílico, não fazendo um plano inclinado, não é. Tem que ser uma plataforma totalmente plana, paralela ao solo. Então, quer dizer, se você faz um plano inclinado, você pode estar forçando uma determinada situação que, às vezes, um plano inclinado construído por você na placa, como se fosse um jig, por exemplo, numa desprogramação, esse jig ele é contraindicado. Agora, se o paciente não tem disfunção temporomandibular nem nada e você quer montar o caso em relação cêntrica, pode até construir um jig, mas o front plateau é para desprogramar e você levar para uma situação mais próxima da relação central também ou na relação central propriamente dita. É o primeiro passo para usar uma placa oclusal. A gente tem que tomar cuidados porque só pode usar 2, 3 dias, depois tem que pedir para o paciente jogar fora, inclusive pede para que ele assine um documento que vai jogar fora, porque senão se ele te abandona e fica usando isso por muito tempo, como eu já vi em muitos cursos que eu ministrei, o paciente volta depois de algum tempo mostrando uma mordida aberta porque ele usou durante muito tempo o aparelho, extruíram os dentes posteriores e somente eles é que tocam porque o paciente, quando tira o front plateau, revela uma mordida aberta. Havendo apenas toques anteriores, existe uma tendência desses músculos temporais fazer uma hiperatividade. E quando nós temos toques somente na região anterior, numa oclusão de uma maneira geral, quer dizer, duas situações extremas na ortodontia. Paciente de mordida aberta, não tem guias anteriores. Horrível, só tem interferência na boca. Então, nunca termine um tratamento ortodôntico com uma mordida aberta. E o que é uma mordida aberta? Qualquer espaço entre a bateria antero-superior com a bateria antero-inferior. Tem que ter toques cêntricos. Se você está finalizando, pede para o paciente levantar a cabeça, inclinando ela para trás e observe. Se não tiver toque, ele está saindo com grandes interferências na boca.
E a situação contrária é quando o paciente, numa reabilitação, só toca os dentes anteriores igual aos posteriores ou toca os dentes anteriores mais que os posteriores. Ele vai fazer uma hiperatividade de um músculo de uma fibra vertical de um temporal e vai causar aí uma disfunção temporomandibular. Por isso que eu disse que ele é de uso limitado, o front plateau. Por quê? Porque você só tem toques anteriores, né? E isso a gente observava muito em pacientes que usavam aquelas PPRs ou ainda usam muitos pacientes aí, Brasil afora, usam PPRs. E essas PPRs, em pacientes classe 1 de Kennedy antigas, né, acabam tendo muita cefaleia, porque a porção mais resiliente vai se desgastando e o paciente passa a tocar mais na região anterior, desenvolvendo cefaleias tensionais nas fibras verticais do temporal. Então, o front plateau pode ser utilizado como um meio de diagnóstico, repetindo mais uma vez, para você saber, paciente abriu a boca, muscular. Não abriu a boca com front plateau em 3 dias, é articular. Não deve ser usado como rotina em clínica para aliviar sintomas, não pode, porque ele é apenas o primeiro passo, se o paciente não abre a boca, para você poder moldar e fazer uma placa desprogramadora e estabilizadora. Não deverá dormir com a mesma, porque se ele dormir pode engolir, e aí é um problema muito grande. E tem que retirar para se alimentar.